Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. É simples, esse princípio de sola escritura e sola escriturista é simples. Os pais patrísticos não pensavam assim. Porque não tem como você desvirtuar da tradição da escritura, da tradição do magistério, a quem foi confiado. É simples. Atos Apóstolos 1 e 2, ali vemos a quem foi confiado, aos apóstolos. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Então, tanto a tradição, tanto o magistério, tanto a sola escritura são a mesma fonte divina, o Espírito Santo. Quem pregou ali oralmente? Os apóstolos, inspirados por quem? Pelo Espírito Santo, que são membros da igreja. Então, a igreja, ela é detentora da escritura, com a visão do magistério e da tradição, porque são fontes, catecismo parágrafo 80, a mesma fonte. Não tem como você desvirtuar e ficar só esse princípio protestante, só a escritura, que os pais patrísticos eram contra isso aí. Simples. A tradição confiada ali, que vem dos apóstolos. Como, por exemplo, aqui eu vou citar um pai da igreja, ó. Esses protestantes entram aí, esses comentarinhos fracos. Simples, pô. Aqui, ó, vou citar ó, ano 235, São Policarpo de Roma. Uma frase dele, ó. Por que não observarem a Sagrada Escritura, mas também não guardar a tradição? Então adianta o quê? Eu ter a sua visão dos pais. É mais a regra de fé é a escritura, mas e a tradição? Entendeu? É meio duvidoso esse princípio protestante, ó. Estou citando São Policarpo, ó. A tradição apostólica que nós recebemos, ó. Por quê? Vem do magistério. De alguma santa pessoa que os hereges criaram essas ímpias doutrinas. Está escrito na refutação, né? A todas as heresias, número 1, no prefácio 1. Só. Uma grande defensor na questão da sagrada tradição, não mais importantes que a Sagrada Escritura, 1 Timóteo 3, 14 e 15. Ou 2 Tessalonicenses 2, 15. Ou Lucas 1, do 4 ali, 1 ao 4. São Evangelho de São Lucas foi pesquisar a tradição, etc. Essa outro pai patrístico, Santo Irineu, né, de Leão, vai falar assim: quantos são os gnósticos vencidos pelos argumentos tirados da Sagrada Escritura? Distorce acusações contra as próprias Escrituras e também a tradição. Vem dos apóstolos, que é conservada na várias igrejas pela sucessão dos presbíteros. Então assim se opõe à tradição apostólica. Os hereges, cara. Por exemplo, a tradição, quem pregou a tradição oral? Os apóstolos. Inspiração por quê? Pelo Espírito Santo. Membro do magistério. Ah, mas São Jerônimo, que compilou, organizou a escritura ali, é membro do magistério. A pregação oral, membro do magistério. Então não tem como eu ficar só com sola escritura, amigo protestantes, resposta a esses seus comentários, e negar o magistério, que é o fundamento, o magistério que foi edificado sobre o fundamento dos apóstolos, e a tradição que vem dos apóstolos, como São Paulo diz aqui nas suas cartas, enaltecendo e destruindo o princípio protestante. É só, 2 Tessalonicenses 2:15. Assim, pois, irmãos, ficai firmes. Firmes em quem? Na igreja. Atos Apóstolos 2 desce o Espírito Santo. Que Atos Apóstolos 2:42 tem doutrina, tem pastoreio, tem um só Espírito Santo, tem unidade, mesmo pensamento, certo? Os ensinamentos que de nós aprendeste, só, seja por palavra, seja por carta nossa, ainda enaltece e adverte e repreende, ó. 2 Tessalonicenses 3:6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que evitei a conveniência de todos os irmãos que levam a vida
ansiosos ao contrário da tradição que de nós tendes recebido. É só. Simples, ó. O 7. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar, ó. Não temos vivido entre vós desregradamente, ó. Imitai o quê? Olha só, a tradição, fundamento dos apóstolos. Simples entender isso. Eis que os pais patrísticos viveram e apregoaram, cara. Outro, Santo Irineu de Leão. Se os apóstolos não nos houvesse deixado a escritura, não cumpria seguir a ordem da tradição, ó. Por ele ensinada a quem confiava na sua igreja. Esta norma é guiada por muitos povos bárbaros que creem em Cristo, sem papel e sem tinta. Olha só, enquanto possui a mensagem da salvação pelo Espírito Santo e se usar a mente, conservar a antiga tradição. Isso também está contra as heresias, capítulo 3, 4.4, Papias. Ponto 1, Papias. Olha só, cara. Por quê, cara? Poderia citar mais pais patrícios, como por exemplo, São Justino de Roma, Mártires, etc. Vários. Por quê? Você pega aqui a Bíblia, ó. Efésios 3:10, ó. Assim de hora em diante, as denominações e a potestade celeste pode crescer pela igreja, ó. A fim de diversidade da sabedoria. Que igreja que tem tradição? Que igreja que tem doutrina? Que igreja que tem sucessão? Que igreja que tem um pastoreio? Que igreja que desce o Espírito Santo? Que igreja que vai pregar oralmente? Depois escrita pelos apóstolos e seus sucessores. Então, quem preserva e quem preservou isso? A tradição. Porque foi pregado oral pela igreja, pelos membros da igreja, depois foi escrita, transmitida pela igreja, pelo membro da igreja, escrita pelo mesmo Espírito Santo, inspirado pelo mesmo Espírito Santo. Então, é óbvio, quem é santo, Santo Inácio de Antioquia, como citei aqui, São Policarpo, são discípulos diretos de São João, cara. Como São João transmitiu a eles? Através da tradição. Porque no primeiro século, segundo século, não tinha escritura, cara. Novo Testamento, ó. Aqui, ó. São Justino de Roma, São Justino Marte, ele está escrevendo por volta do ano 150. O cano da escritura do Novo Testamento nem está definido ainda. Então, como é que o São Justino Marte pode ser só escriturista? Se os cristãos ainda não têm escritura sagrada, um cano fechado, é só a tradição. Nessa época, muitos estando por exemplo, o livro de Enoque, você tem padres que defendem o proto-evangelho de Tiago, você tem uma milhares de obras circulando pela igreja, sendo lida. Doutrina que estamos expondo por seus exames é uma informação que São Justino Marte traz, o que é sustentada a partir da tradição oral. Olha só, cara. A de que Cristo expôs essa doutrina para os apóstolos, depois de ressuscitar a sua ressurreição. Olha só, cara. Estou citando aqui um pai patrístico. Olha só. Cara, se for pegar aqui esse estudo, ó, tem muito estudo aqui sobre olha só. Resumindo. Por quê, pô? Olha só. Essa loucura de Lutero não se sustenta, cara. É contra a Bíblia.
Ó, então, como São Pedro fala, segundo Pedro 20, nenhuma profecia da Escritura é de livre interpretação individual. Atenção, no deserto, olha só, o Satanás já tem próprio uso também da Escritura, sua interpretação. Evento Quaresma, citado no Evangelho, tanto em Lucas 4 e em Mateus 4. Tem detalhe que pouca gente percebeu, muito interessante. Em reação à tradição oral e à Escritura, é justamente isso que Paulo mostrou aqui em 2 Tessalonicenses 2,15. Ensinamos de viva voz, ou por meio da nossa carta. Viva voz e por meio da nossa carta, transmitida pelo magistério, o mesmo Espírito. Vou mostrar aqui que, segundo Jesus Cristo, a tradição oral é escrita, é uma coisa só, e oráculo de Deus. Do mesmo jeito, vamos ver demônio aqui ao Mateus 4, Lucas 4, querer convencer Jesus no deserto, desafiando Jesus, ele usou a Escritura. Ele usou a Escritura de forma particular, de acordo com os protestantes usam forma particular para perseguir, degrinir a igreja, como Satanás estava tentando Cristo ali, para Cristo cair no erro, certo? O demônio aqui é uma das provas de que é algo que dá brecha para o mal. Você, ó, a livre exame, usa a Escritura de forma individual. Toda a graças, toda grandes heresias protestante, etc., contra a fé católica, etc., contra o magistério, são interpretações pessoal, interpretação individual. Usa a Bíblia para matar, roubar, para degrinir, para mentir, para corromper, para fundar a igreja, etc. É só. O demônio usa a Bíblia contra o próprio Senhor. O demônio, na tentação do deserto, ao tentar convencer Jesus, diz: se és filho de Deus, atire-te daqui abaixo, pois está escrito: ora seus anjos que lhe por ti, a fim de que, seu anjo que olhe por ti, a fim de que te guarde. Olha que astúcia do demônio. Usou o Salmo 91, 11 e 12 contra o próprio Senhor Jesus Cristo. Então ele usou a Escritura para convencer Jesus. E Jesus respondeu usando a Escritura. Jesus disse, em resposta, foi dito, ou está declarado: não tentará o Senhor teu Deus. Jesus citou Deuteronômio 6,16. Qual é a diferença? Se ambos citaram a Bíblia, o demônio cita a Escritura, disse, está escrito. Jesus, ao citar a Escritura, disse, foi dito. Por isso, São Jerônimo colocou scriptum netes, está escrito, na palavra do demônio. E na palavra de Jesus colocou, olha só, cara, dictum scriptum. Dictum scriptum. Foi dito, está dito. Ou seja, para Jesus, a Escritura é também oral. Porque o anjo da sarça, lá em Êxodo 33, 2, que aparece a Moisés, então foi dito. Então não se diferencia em termo de oráculo divino, não se diferencia tradição oral de tradição escrita, tradição com P maiúsculo, ou diferentes, né? O protestante usa muito aquela passagem de Colossenses 2, Paulo falando, alertando contra a tradição. Mas ali a tradição judaica, etc., logo depois do mesmo capítulo, Paulo fala sobre a guarda do sábado e não a tradição da igreja, porque aquela tradição não vigora mais. Quando Jesus fala da tradição em Mateus 15 ou Marcos 7, ele fala também da tradição farisaica e não da tradição da igreja. A tradição da igreja tem que ser guardada aqui. Guarda a tradição escrita e dito, escrito netes, ou dito neste. Guardar é a tradição, segundo Tessalonicenses 2,15. E Paulo ainda diz, para ser cristão, tem que guardar a tradição. Fique longe de qualquer irmão que não
vive a tradição, segundo Colossenses 3,6. Olha só, que é só um resumo pra gente entender, pô. Por quê? Olha só, Mateus 4, ali você vê Satanás tentando Cristo com a própria palavra. E Cristo refuta ele com a própria palavra, porque Cristo, ele é o Senhor da palavra. Palavra transmitida, escrita e oral. Então, a quem foi confiado isso? Foi confiado a Reforma Protestante? A Escritura vem da Reforma Protestante? Magistério desse Espírito Santo. Não vou entrar nem na briga do Velho Testamento. Novo Testamento, a Nova Aliança. O Velho Testamento vemos que foi promulgado por anjos. Hebreus 2:2, Gálatas 2:19, 20 e, se eu não me engano, Atos 8:53. Certo? É simples, pô. Mandamento ensinado pelos vossos apóstolos. Segundo Pedro 3:2. Paulo enaltece a tradição. Que a igreja é a coluna central da verdade, que guarda íntegro essa tradição. Que vem dos apóstolos, inspirado pelo Espírito Santo, que são membros da igreja que pregaram e proclamaram o Novo Testamento. Os pais patrísticos são todos católicos. Não são só escrituristas, mas foi transmitida a tradição apostólica. Os hereges usam a escritura, fazem sua doutrina para perseguir a igreja, mas os apóstolos refutam com a tradição. Porque é a tradição que tem a interpretação perfeita, correta. Como se tem aqui, pais patrísticos. Certo? É simples, pô. Se você for pegar a patrística Eusébio de Cesareia, dá um show disso aí também. Vamos citar outro pai aqui para nós finalizar esse segundo vídeo aqui, esse terceiro vídeo, sei lá quantos vídeos eu já fiz sobre isso, né? Santo Irineu de Leão, ó. Portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja, ó, por todos os que queriam ver a verdade, ó. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos na igreja pelos apóstolos e os seus sucessores até nós. Eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parece ler-se como que essas gentes vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os milagres escondidos, os tivessem ensinados exclusiva secretamente aos perfeitos, sem dúvida, os terias confiado antes de a mais ninguém. Aqueles aos quais confiavam as próprias igrejas, ó, contra heresias 3.1 e 3. Tertuliano também fala da tradição. Nossos pelos, portanto, não devem ser feitas as escrituras, nem deve ser admitida controvérsias em ponto em que a vitória impossível, ou incertas, ou não suficiente carta certa, não suficiente certas, mas mesmo uma discussão baseada a ordem natural das coisas exigiram o estabelecimento desse princípio. O único que devemos discutir a quem reside a mesma fé a qual pertence às Escrituras, de que é através de que quem é quando a quem foi transmitido aquela regra pelos homens se tornam cristãos, pois onde quer que seja manifesto a verdade, regra e fé cristã, haverá também a verdadeira Escritura em sua exposição e todas as tradições cristãs. Pressões contra os hereges, 19. Batismo de criança, ó. Origens no século 2 ou 3 também fala. No século 2 também já, os apóstolos também já, os sucessores já acreditavam no batismo de criança. No século 2, ó. Eusébio de Cesareia, ó, também fala.
Santo Epifânio de Salaminas. Não estou citando só a escritura também não, ó. Isso aqui, esse estudo eu catei do ortodoxo André Luiz também. São Basílio de Cesareia, ó. Muito interessante o estudo dele também. Olha só. São Basílio de Cesareia, ó. O único objetivo de todo o grupo de oponentes e inimigo da santa doutrina é abalar os fundamentos da fé cristã, nivelando a tradição apostólica com o solo e destruindo-a completamente, assim como os devedores, e claro, os devedores de boa fé, eles chamam por provas em escritos, rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres. Santo Epifânio, Sanacto 10,25. São Basílio de Cesareia também fala. Basílio de Cesareia também fala. Muita coisa, cara. Muita coisa. Oi, São Gregório de Nissa. Então, pô. Tanto a tradição e a escritura é unida, cara. Como eu vou ter a interpretação da escritura sem a visão daqueles que transmitiram? Sem a visão do magistério e sem a visão dos membros da igreja? É uma loucura, né, protestante? Pelo amor de Deus, pô. Pelo amor de Deus. Salve Maria, sou servo missionário Roberto. Por isso que São Pedro 2,20 fala. Os pessoal, cara, dá essas divisões aqui, ó. Erasmo de Roterdã também advertiu Martinho Lutero contra isso. Esse teu princípio, ó, Lutero, que o Lutero tinha grande admiração, se teu princípio aí de solo escriturista, vai vir uma milhagem de conversão de divisões, cara. Ele falou isso aqui lá no século, eu tenho isso aqui, ó. Olha só. Erasmo, quando Lutero, além de todas as solas que ele apregou, ele vai pregar a sua escritura. Ele encontra ali opções em um dos seus melhores amigos, Erasmo de Roterdã. Ó, vou citar aqui a frase dele, ó, advertindo Lutero. Porque, quando Lutero fala da sola escritura, que ele tem referência de mestre Erasmo de Roterdã, ele era considerado ali um grande referencial, né, para Lutero. Olha que ele fala, o Erasmo de Roterdã disse, podemos dizer até num tom profético, certo? Se esse teu princípio, o da sola escritura, for admitido, a cristandade converterá numa amontoada de seitas. Falou ali em 1517. E se cumpriu, cara. Falou num tom profético, cara. Faz parte de Lutero. Deu a mínima. Hoje tem mais, pelo mundo todo, mais de 60 mil igrejas de fundamento de homens. Eu acho que já passou isso aí, cara. Porque todo dia surge uma igreja. Ah, o membro do pastor não que condena, não aceita que o pastor pregue, vai lá e funda a igreja e faz sua doutrina. Interpretação pessoal. Certo? Salve Maria, sou missionário Roberto.